Oi pessoal, agora vamos responder a questão 37. Bran vendeu 200 picolés, sendo 50 unidades do sabor morango, 10 unidades do sabor chocolate, 80 unidades do sabor coco e 60 unidades do sabor abacaxi. Certo? A partir destas informações, é incorreto afirmar que o número de picolés de... E aí a gente vai ter que analisar todas as situações aí. Letra A, letra B, letra C, letra D, certo? Mas a gente está buscando o que é incorreto, certo? Então vamos lá. Na letra A, ele diz que morango representa tantos por cento do número total de picolés, ou seja, está olhando o total de picolés. E o total de picolés a gente já sabe que é 200, certo? Então vamos lá. Na letra B, ele fala do número de picolés de abacaxi. E ele faz uma comparação não com o total, como na letra A. Ele faz essa comparação com a quantidade dos picolés de coco, certo? Tem que observar esse tipo de coisa aí. Na letra C, ele compara a quantidade de chocolate com, novamente, o total de picolés, que a gente já sabe que é 200, certo? Na letra D, ele fala da quantidade de morangos, de picolé de morango com a quantidade de picolé de chocolate. E ele diz que isso é equivalente, cadê? São o que equivale ao número de picolés de abacaxi, certo? Ele está comparando o morango com chocolate com picolés de abacaxi. E na letra E, ele fala da quantidade de picolés de chocolate, coco e abacaxi e compara com o número total de picolés, que a gente já sabe que é 200. Então vamos lá. Lembrando que ele está buscando a questão incorreta, certo? Fazendo aqui a análise do item A, a gente fala dos picolés de morango, então eu vou usar o M, certo? Sabendo disso, o M de inicial, tá? O M da inicial da palavra morango. Então vamos lá. Sabendo disso, temos o quê? Temos que ele diz que o número de picolés de morango representa 25% do número total de picolés. Tudo bem. Então, no denominador, vamos colocar 200. Adilson, não entendi. Essa questão aqui vai girar em torno do conceito de fração, certo? Qual é o conceito de fração? A gente sempre vai ter no numerador uma certa parte e no denominador a gente vai ter o quê? O nosso todo. A questão vai girar em torno desse conceito. Apenas isso. Certo? Então, na letra A, ele diz que o nosso total, ele diz que temos aqui o total de picolés. Só que o nosso total de picolés é 200. Certo? Então, como ele é o nosso todo, ele vai ficar no denominador. Tudo bem? Então, eu vou comparar agora a quantidade de picolés de morango, que a gente já viu aqui no enunciado, que são 50, certo? 50 vai ser o quê? A minha parte. Então, eu tenho 50 picolés de morango do total de 200 picolés, certo? Então, aqui, ó, temos 50 dividido por 200. A gente pode reduzir o máximo possível, mas vamos pensar um pouco de forma mais prática, certo? Aqui, se vocês perceberem, no denominador a gente tem 200. Como a gente está falando aqui de porcentagem, a gente tem que observar frações com denominadores 100, certo? Então aqui eu posso observar que 200 eu posso simplificar por 2. E isso vai me dar denominador 100. Então, a mesma coisa que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador, certo? Tendo ciência disso, o que que a gente vai fazer agora? Vamos simplesmente reduzir, certo? Então, 50 dividido por 2, isso vai nos dar exatamente o quê? 25, certo? Então, só deixa eu colocar isso aqui um pouco mais afastado. E vamos lá. 50 dividido por 2 é 25, ou seja, metade de 50 é 25. 200 dividido por 2, isso vai nos dar 100, ou seja, a metade de 200 é 100. E essa vai ser a fração equivalente que a gente vai ter, certo? E daí, como agora eu tenho aqui uma fração que tem denominador 100, eu posso dizer que isso é semelhante a escrever como 25%, certo? Então, a gente tem que a quantidade, ou seja, o número de picolés de morango representa 25% do total. Tudo bem. Então, isso é verdadeiro.
Mas a gente não está procurando o que é verdadeiro, e sim o que é incorreto, certo? O que é falso. Tudo bem? Então, continuando, vamos agora analisar a letra B. A letra B fala do picolé de abacaxi. Então, eu vou colocar aqui o A de abacaxi, certo? Na inicial, abacaxi. E vou fazer o mesmo processo. Só que aqui, a gente deve observar que ele não está comparando mais com o total de picolés, e sim com o número de picolés de coco, que a gente tem aqui no enunciado, que são 80 unidades. Então, esse vai ser o nosso total, 80 unidades. Então, isso vai para o nosso denominador. Como ele está comparando aqui, ó, o número de picolés de abacaxi, vamos observar no enunciado. Isso vai ser o quê? A nossa parte, certo? E picolés de abacaxi a gente tem 60 unidades. Então, aqui eu vou ter 60 sobre 80. E, novamente, a gente pode pensar de forma inteligente. Claro que vocês podem fazer o quê? Dividir essa fração, certo? Chegar no número decimal e depois transformar em porcentagem. Tudo bem. Tem várias formas de se chegar no mesmo resultado. Mas aqui eu estou tentando ser prático, certo? Observar literalmente o denominador e fazer ele virar 100. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui o que? Se vocês observarem aqui, ó, eu novamente vou usar essa mesma ideia, tá? Vocês não precisam saber disso de cara. Isso aí vem com treino. Vocês podem dividir, como eu disse, e depois transformar em fração. Quer dizer, dividir e depois transformar em porcentagem, certo? Então vamos lá. Aqui eu posso observar ó, que eu posso simplificar os 2 por 4. Ah, Adilson, por que tu está fazendo essa simplificação por 4? Exatamente porque eu quero observar o nosso denominador. O nosso denominador, quando eu divido aqui ó, 8 por 4, isso vai me dar 2. E basta repetir o zero, ou seja, teremos 20. 80 dividido por 4, isso aqui é 20. E isso nos ajuda em quê? Nos ajuda que eu sei que 20, quando eu multiplicar por 5, isso vai me dar 100, certo? E é exatamente essa ideia que eu vou querer fazer. Vou querer multiplicar no próximo passo por 5, certo? Então, continuando aqui, quando eu divido 60 por 4, isso vai nos dar o quê? 15. 15 mais 15 é 30, mais 15 é 45, mais 15 é 60. Então aqui, quando eu divido 60 por 4, isso vai me dar o quê? 15, certo? E a gente já observou que quando eu multiplicar esse denominador por 5, isso vai me dar 100. Então, a mesma coisa que eu faço, a coisa que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, também vamos multiplicar isso por 5, certo? Fazendo isso, vamos obter o quê? Vamos obter o denominador sendo 100, certo? Ou seja, teremos a nossa fração centesimal aqui. E o nosso numerador, eu vou multiplicar 15 vezes 5. Isso vai me dar exatamente 75, certo? 75. Ou seja, vamos ter o quê? Quando a gente comparar a quantidade de picolés de abacaxi com a quantidade de picolés de coco, vamos ter que a quantidade de picolés de abacaxi é exatamente 75% do número total, na realidade do número de picolés de coco. Tá perfeito também. Então temos que o item B também é verdadeiro. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Mas, como eu disse, a gente está procurando o que é incorreto, o que é falso, certo? Então, continuando, vamos analisar agora o item C, certo? Que é quando ele fala de chocolate. Então, vamos usar C de chocolate e vamos fazer o mesmo processo. Só que aí, ó, ele fala da quantidade de chocolates e da quantidade total. Novamente, a gente já sabe que a quantidade total é o quê? 200. Então, 200 vai ficar no nosso denominador. E a quantidade de picolés de chocolate que a questão nos dá é exatamente quanto? 10 unidades. Então, eu vou ter 10 no numerador, certo? Então, continuando, vamos usar o mesmo processo que a gente usou para o caso aqui dos picolés de morango, ou seja, vou dividir o nosso denominador por 2, e o mesmo processo que eu faço no denominador, eu devo fazer no numerador, então a gente também vai dividir isso por 2, certo? E vamos continuar, tudo bem? Só deixa eu ajustar isso daqui e vamos lá. Aqui, se vocês notarem, o nosso denominador vai ser agora 100, certo? E o nosso numerador, eu vou pegar o quê? 10 dividir por 2, e isso a gente já sabe que é o quê? 5. Então teremos essa fração aqui. Literalmente essa fração, certo?
Então, continuando, o que a gente tem? Só deixa eu marcar aqui, picolés de abacaxi, certo? O que vamos ter aqui? Vamos ter que essa fração centesimal é equivalente a escrever 5%, certo? Então agora a gente acabou de achar o quê? O nosso erro, porque a questão está dizendo que é 10% do número total. E isso a gente acabou de observar fazendo a conta que isso na realidade é 5%. Então esse daqui possivelmente é o nosso gabarito, o item C, certo? A letra C. Mas vamos verificar a letra D e a letra E. O vídeo vai ficar longo, mas vocês podem colocar na velocidade 2 e entender o contexto, certo? Que aqui eu estou tentando fazer o máximo de passo a passo possível para vocês entenderem. Lembrando que tem outras formas de resolver isso, bem mais rápidas se vocês assim preferirem, certo? Aqui eu estou tentando mostrar uma outra forma de pensamento. Estou demorando um pouco porque eu tenho que fazer o passo a passo, mas na hora da prova vocês resolvem isso aqui em 1 minuto, certo? Então vamos lá. Item D. Vou puxar uma seta e vou fazer isso aqui. No item D, ele diz que o número total de, na realidade, o número de picolés de morango e chocolate juntos, ou seja, eu vou somar, certo? O valor de cada um. No enunciado, ele diz que o de morango, a quantidade de morangos é 50 e de chocolate é 10. Então, a gente vai somar 50 mais 10, certo? E depois ele diz que são o equivalente ao número de picolés de abacaxi. Beleza, a gente tem quantos picolés de abacaxi? 60. Então, ele está dizendo que é equivalente, né? Que são o equivalente ao número de picolés de abacaxi, que a gente já sabe que é 60. Então, vamos verificar. 50 mais 10 é 60? É. Então, isso é verdade também, certo? E agora vamos verificar a letra E. Só deixa eu mudar essa cor novamente. E vamos ter o seguinte. No caso da letra E, vou fazer aqui mesmo, tá? No caso da letra E, o que a gente tem? Ele diz que o número de picolés de chocolate, coco e abacaxi juntos, ou seja, deixa eu somar logo isso, né? A gente sabe que de chocolate é 10, mais o de coco, a gente está vendo aqui que é 80, e o de abacaxi é 60. Então vamos ter 10 mais 80 mais 60. Mais 80 mais 60. Certo? E ele está comparando isso com o número total de picolés, que a gente já sabe que é 200. Então vamos ter aqui que essa soma vai ser exatamente a nossa parte. E o nosso total vai ser exatamente o 200. Certo? Aí somando isso, a gente tem o quê? 10 mais 80, isso dá 90. 90 mais 60, isso vai nos dar 150. Certo? Então vamos lá. Temos aqui então 150 sobre 200. Aí novamente a gente vai usar a mesma tecnologia que a gente usou tanto aqui para a quantidade de morangos quanto para a quantidade de chocolates em relação ao nosso total, certo? Ou seja, vamos simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Porque quando a gente faz essa simplificação, o nosso denominador de cara já vai nos dar o quê? 100, certo? Então aqui temos 100. E o nosso numerador, se a gente dividir 150 na metade, isso aí é como se a gente dividisse 100 na metade, que é 50, e depois 50 na metade, que é 25. Ou seja, 50 mais 25, isso aí vai nos dar 75. Ah, posso fazer direto? Pode. Posso vir fazer a conta? Pode. A metade de 150 é exatamente o quê? 75, certo? E isso aqui a gente pode escrever. Deixa eu colocar isso embaixo, tá? A gente pode escrever isso aqui de forma equivalente ao quê? A 75% do nosso total. E se vocês perceberem, ele também diz isso. Juntos representam 75% do nosso número total. Então, tá perfeito, certo? Novamente, aqui a gente confirma que a nossa resposta, que é exatamente o que é incorreto, se encontra no item C. Então, a gente finaliza aqui mais um vídeo. Ficou longo, mas vocês podem colocar na velocidade 2 e entender da melhor maneira possível, certo? Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado!